No programa Direito em Debate de hoje, nós recebemos o professor Felipe Martins Pinto, professor de Processo Penal na Faculdade de Direito da UFMG, presidente do Instituto dos Advogados de Minas Gerais, conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil e advogado criminalista. Nós vamos debater o tema da população carcerária, superlotação e prisão em segunda instância. Felipe, é um prazer imenso te receber aqui no Direito e Debate nesta tarde. Muito obrigado. Professor Geraldo, o prazer é todo meu e, mais uma vez, me surpreendo com uma iniciativa muito positiva vinda de Pouso Alegre, um programa que eu tenho certeza que vai cumprir um papel social de contribuir para a informação e a qualificação da sociedade. Parabéns pela iniciativa. Professor Felipe, iniciando aqui o nosso debate de hoje, aproveitando o tema da pandemia, eu gostaria de saber o que o senhor acha da população carcerária vir a compor o grupo prioritário de vacinação neste momento de pandemia? No momento em que houve a divulgação da lista de prioridades, percebemos diversas reações daqueles que se insurgiram contra o fato dos encarcerados comporem o grupo prioritário. A sua pergunta é uma pergunta muito interessante, porque ela faz com que estabeleçamos uma reflexão sobre o papel da execução penal no Brasil, sobre o nosso compromisso e a nossa obrigação em relação à situação do encarceramento. É natural, principalmente as pessoas leigas, as pessoas que não atuam no direito, elas alimentem alguns sentimentos negativos em relação aos encarcerados. Ainda que não sejamos atingidos diretamente pela violência, o medo da violência já nos deixa angustiados, inseguros. E quando então recebemos alguma notícia de que as pessoas que, como presos provisórios ou presos definitivos, elas conquistaram algum benefício, é automática a vinculação da nossa insegurança, do nosso receio, com esse benefício que eventualmente tem por destinatário o encarcerado. O encarcerado em qualquer lugar do Brasil, ele transmite aquele benefício dirigido a ele, é como se fosse um benefício dirigido ao meu inimigo, a pessoa que me amedronta, a pessoa que me traz a insegurança. Mas para nós refletirmos em torno da execução penal, nós temos que tentar superar esses sentimentos. E não por um espírito altruísta, não por um dever moral de não desejar mal ao outro ou de nós não querermos o mal do outro. É por uma necessidade objetiva. No Brasil, nós temos hoje uma população carcerária de mais de 750 mil presos. E essa população carcerária, nos últimos anos, ela permitiu que doenças já extirpadas do país, elas retornassem, como hanseníase, como tuberculose. Estamos falando, então, de um espaço
que expõem a risco à saúde pública. Além disso, as pessoas podem dizer assim, mas eles estão presos lá. Para contrairmos Covid, eles precisariam sair. Mas nós temos que entender que existem pessoas que trabalham nos estabelecimentos. Existem presos que vão cumprir a pena ou obter os benefícios de progressão e de saídas temporárias. Ou seja, nós não conseguiremos, ainda que o nosso pensamento seja um pensamento em que não nos importemos com o bem-estar dessas pessoas, mas se pensarmos no nosso próprio bem-estar, a possibilidade de uma contaminação em massa no estabelecimento carcerário pode gerar um foco que generalize a expansão da pandemia em todo o entorno do estabelecimento penitenciário. Nesse sentido, como uma estratégia de combate à pandemia, e a estratégia ela tem de ser macro, os presos, eles têm uma condição de vida que facilitaria a expansão no estabelecimento e a contaminação de terceiros a partir do foco de transmissão que se tornaria ali o próprio estabelecimento. E a que você atribui essa superlotação da população carcerária, dos estabelecimentos prisionais, né? A que você atribui essa superlotação dos estabelecimentos prisionais? A resposta não é simples, mas nós podemos tentar construir um raciocínio. Mas veja, em 1992, nós tínhamos pouco mais de 114 mil presos. 114 mil em 92. Como eu mencionei, em 2021, nós temos mais de 750 mil presos. Estamos falando aí de um aumento de quase 700%. Algumas pessoas podem dizer assim, não, mas nós temos essa população carcerária tão significativa porque nós somos um país populoso. Mas esse raciocínio, ele não é pertinente para a nossa análise, porque se formos analisar o aumento da população geral do Brasil, ele é de pouco mais de 50% no mesmo período. Então, nós, ao mesmo tempo em que a população carcerária aumentou quase 700%, a população geral não aumentou nem 100%. O que mostra que houve um aumento do encarceramento. A que se deve o aumento do encarceramento? Algumas pessoas podem dizer, é o aumento da violência. Se essa resposta estivesse correta, se nós tivéssemos mais violência, e principalmente uma violência maior, como dizem algumas vozes, era para a sociedade ter uma percepção diferente da violência. E o que eu quero dizer? O que em 1940 era uma ameaça para a sociedade, como por exemplo uma injúria, como por exemplo uma perturbação do sossego, no momento em que surgisse uma nova violência, uma violência maior, seria natural que as pessoas considerassem que essa violência de 1940 que eu mencionei, seja de uma ofensa à honra, ou de uma perturbação do sossego, ou vias de fato, que seria você utilizar força contra a pessoa sem lesão, era para, no contexto atual, uma sociedade
preocupada com uma nova violência, era para ela mudar a percepção da violência e não enxergar como crime essa baixa criminalidade, né? Eu estou dizendo baixa em termos de intensidade, essas lesões de pouca monta que existem desde 1940. No entanto, se nós formos hoje aos órgãos do judiciário, nós vamos perceber diversos processos para apurar contravenções penais e crimes de baixa lesividade. Muito mais do que havia décadas atrás. Então, mas se a sociedade estivesse de fato se deparando com uma nova criminalidade, ou uma grave criminalidade, ela iria se ocupar tanto dessas lesões quase insignificantes? A partir dessa pergunta, nós podemos então fazer uma reflexão. Nós temos visto cada vez mais um povo dependente do poder judiciário para a solução de conflitos. E é interessante porque na faculdade nós aprendemos que o processo é uma forma civilizada de solução de conflitos. E quando eu falo ou me recordo desse ensinamento, eu automaticamente penso numa pelada de futebol. E quando nós, né, professor Geraldo, que já estamos aí longe, infelizmente, de um grupo prioritário etário para vacinação, mas já nos aproximando da meia-idade, então quando nós olhamos para trás, para a nossa adolescência, ou quando éramos jovens adultos, e numa partida de futebol, quando havia às vezes uma entrada mais dura, ou algum dos nossos companheiros de jogo ali, ele não teve uma semana bacana, e numa situação de jogo acaba ocorrendo uma briga e um colega desferia um soco na face do outro. Na nossa época, nós todos nos reuníamos ali, já depois de um empurra-empurra, nos assentávamos na mesa de um bar, como o hábito depois da pelada, tomar uma cerveja ou tomar um refrigerante, e nós já daríamos aquela lição ali, falou, gente, espera aí, pô, tá difícil encontrar um grupo, para de briga, poxa, compara com esse tipo de postura aí. E de repente um dos envolvidos fala, não, você desculpa, eu tive uma semana pesada, você me deu entrada dura. Eu falei, não, realmente eu exagerei um pouco, tá? E havia ali uma tendência de não evoluir, que de fato não é algo tão relevante. Hoje, a tendência da situação que eu acabei de descrever é que ela vá se desdobrar no juizado especial criminal. E nós, todos que estivéssemos, iríamos ser ou envolvidos como parte ou como testemunhas. E como aquele conflito iria se perenizar pelos meses ou anos que o processo viesse a durar, fatalmente a pelada acabaria, com uma grande chance de alguns de nós nos tornarmos inimigos. Como eu posso dizer que isso é civilizado? Como eu posso dizer que é um bom caminho como futuro ou evolução de uma sociedade? Então,
nós podemos, tentando simplificar o que é complexo, professor Geraldo, dizer que a nossa sociedade está excessivamente dependente do Poder Judiciário. Além disso, nos últimos anos, principalmente a partir do... Em primeiro lugar, nós tivemos uma criação muito exagerada de leis penais e tivemos uma influência imensa do atentado de 11 de setembro. Aí você fala, como assim? Depois do atentado, os Estados Unidos precisaram legitimar as invasões que eles praticaram a pretexto de perseguir os terroristas. E como eles têm uma capacidade de comunicação muito boa, principalmente pela indústria do entretenimento, nós vamos perceber que houve a criação de um clima pessimista, um clima apocalíptico, uma ideia de que temos que combater o inimigo e um inimigo assim meio etéreo, um medo incerto, que nós vamos ver gerou mundialmente um recrudescimento em relação a imigrantes, que a gente observa muito na Europa, mas internamente também houve um endurecimento do direito penal. Houve uma priorização de enfrentamento de crises pelo direito penal. E a partir deste fenômeno, o resultado é previsível. O direito penal não cria condutas, ele valora ou desvalora a conduta, chamando-a de ilícito penal. A conduta já existia. Pode transformar, por exemplo, ultrapassagem na faixa contínua, transforma em crime, a ultrapassagem sob condução de veículo automotor, ela já existia e ela se tornando crime, o que o direito fez foi só valorá-la. Então, no momento em que criam-se tipos penais, automaticamente você aumenta o número de inquéritos, de processos e de condenados. E com isso, nós vamos tendo esse crescimento numa progressão geométrica. E com um grave problema, porque a condenação penal é muito estigmatizante. Uma pessoa que cumpriu pena, dificilmente ele vai conseguir passar um concurso público ou arrumar um emprego formal. Diante disso, o risco de reincidência é imenso. Os presos acabam retornando. Então você tem uma engrenagem que gera não apenas novas condenações, como a repetição de ingressos que já passaram pelo cárcere. E que podemos, então, uma pergunta que é complexa, mas que podemos, então, dar uma resposta, pelo menos uma linha de raciocínio do que levou o Brasil a ter hoje a terceira maior população carcerária do mundo. Felipe, a grande questão que eu vejo, assim, eu não sou criminalista, mas penso que esteja na questão dos presos provisórios. Eu penso que isso é o que está, assim, de certa forma, inflando, né, se assim podemos dizer, a questão da população carcerária. E qual alternativa você pensa para solucionar essa questão? O combate ao crime e o combate à violência, o combate à corrupção,
não podem ser uma atribuição do direito, muito menos da área criminal. Tem de ser uma atribuição de todas as áreas do saber, de toda a população. Temos que nos mobilizar para tornar inóspito o ambiente para o crime. Ao falar, ao dizer isso, eu quero dar um exemplo que a Europa proibiu a nota de 500 euros. E qual a relação, Felipe? A relação é a seguinte: quando você tem uma nota que representa um valor muito elevado, com pouco volume eu consigo transportar grandes valores. E isso facilita a lavagem. E isso facilita a corrupção, quando paga em espécie. Então eles pensaram assim: vamos proibir a nota de 500 euros para dificultar a circulação de grandes valores em espécie. Não temos aí qualquer movimento jurídico estrito sensu. Então, no momento em que as diversas áreas do saber se imbuem da responsabilidade de combater o crime, nós começaremos a ter respostas mais simples, menos onerosas. E quando eu digo onerosa, quando eu falo do encarceramento, eu falo não apenas do custo direto, mas do custo indireto de termos que lidar com o egresso do cárcere, que acabei de dizer para vocês que dificilmente ele consegue um ingresso no mercado de trabalho e que tende a uma reincidência. Ou seja, estamos produzindo violência no cárcere, não estamos combatendo violência. Então, como resposta, precisamos buscar alternativas. E isso, não, principalmente numa democracia, a democracia ela implica em ônus, muito antes de bônus para a sociedade. A democracia implica em responsabilidade para o povo. O poder ser do povo, poder é ônus, é responsabilidade. Temos que nos mobilizar. Temos que buscar a construção de estruturas que não sejam compatíveis com a criminalidade. Alguns vão dizer assim: não é possível, quer que eu resolva? A excessiva dependência do Estado tem mostrado ineficaz. Na verdade, somos muito rigorosos nos discursos teóricos e excessivamente permissivos no nosso cotidiano. Toleramos muito as fraudes, sonegações, principalmente quando praticadas por alguém pelo qual nós tenhamos afinidade. Queremos combater a corrupção, mas aceitamos desconto do médico para não emitir o recibo. Não importamos de comprar uma mercadoria fruto de contrabando para pagarmos a metade do preço que ela custaria no Brasil. Se de fato entendemos que a nossa sociedade hoje ela é uma sociedade pior em função da prática de delitos, precisamos coerentemente buscar transformar essa realidade. Não querer como um oráculo que o direito, que um tribunal promova essa mudança. Observemos os números: 114 mil presos em 92, mais de 750 mil presos em 2021.
E dificilmente nós veremos ou ouviremos uma pessoa que diga que hoje a nossa sociedade está uma sociedade mais tranquila, menos violenta do que 92. O que mostra que o caminho não pode ser o caminho que vem sendo trilhado nos últimos anos. Para a gente arrematar o tema, qual é a sua opinião acerca da prisão em segunda instância? É um tema polêmico, né? Tem várias opiniões divergentes, várias pessoas se posicionam contra a prisão em segunda instância, várias pessoas se posicionam favoráveis à prisão em segunda instância. Existe uma garantia constitucional estabelecida na nossa Carta Magna e eu gostaria de saber a sua opinião a respeito do tema. Claro. Nós, nos últimos anos, tivemos algumas discussões no Supremo Tribunal Federal em torno da matéria, algumas iniciativas legislativas, mas confesso que me impressiona um pouco o excesso de interesse nesse tema. E digo por quê. Quando as pessoas dizem que no Brasil demora a se prender, essa fala, ela traduz uma falta de conhecimento sobre a matéria. Por quê? Mais de 40% dos presos, mais de 40% dos 750 mil presos no Brasil são presos provisórios. Então, nós estamos dizendo que 300 mil presos, mais do dobro do que todos os presos de 92, são presos provisórios. E o preso provisório é aquele que é levado ao cárcere na fase de inquérito ou de processo. Ou seja, antes da sentença, muitas vezes. Então não se demora a prender no Brasil. Quando se discute se pode ou não ocorrer a prisão em segunda instância, o que está em discussão não é a prisão em segunda instância. O que está em discussão é o papel dos direitos humanos como limitador do poder. Nós temos que entender que o que o processo penal faz é punir uma pessoa que praticou algo indevido, mas o que ele faz é punir. E então, para que essa estrutura não seja utilizada politicamente para perseguir, para que essa estrutura não seja utilizada para massacrar, marginalizar segmentos da sociedade, é que a história, quando olhamos para trás, nós vamos perceber, ela permitiu que fossem sendo consolidados freios, limites, a maioria deles advindos de direitos humanos. Algumas pessoas vão falar assim, é direito humano para bandido. Eu falo, não, o direito humano da presunção de inocência é para todos nós. Eventualmente, numa situação concreta, para quem está respondendo um inquérito, um processo. Mas é uma garantia que faz com que eu saiba que eu não posso ser levado para a cadeia sem um motivo jurídico. E é a presunção de inocência, o direito humano, que ao ser positivado na nossa Constituição, estabeleceu o parâmetro de que só pode haver uma prisão definitiva após o trânsito em julgado. Daí começaram a não, é um absurdo, 4 instâncias. Tudo
Tudo bem. São muitos recursos. Tudo bem. O que me chama a atenção é que toda a polêmica foi uma polêmica em torno da presunção de inocência. Os votos dos ministros favoráveis à execução provisória falavam em excesso de recursos, o que é uma questão técnica. A resposta atingia o valor. Presunção de inocência, direito humano, não é uma questão técnica. Se o problema, se o diagnóstico foi de natureza técnica, a solução deveria ser, da mesma maneira, de natureza técnica. Então, o que você quer dizer com isso, Felipe? Se há muitos recursos, acabemos com o recurso. Se há muitas instâncias, acabemos com a instância. Percebam, a presunção de inocência é uma cláusula pétrea, de pedra. Ela integra um rol de normas imutáveis, conquistas que podem ser ampliadas, nunca limitadas. A competência ou a existência do STJ e do STF não são cláusulas pétreas. Se há muito recurso, a gente pode acabar com recurso extraordinário. Se acabarmos com recurso extraordinário, o trânsito em julgado será no STJ. Podemos acabar com o STJ. Mas não. Querem manter toda a estrutura que tecnicamente está gerando morosidade, que tecnicamente representa muitos recursos, e julgar no cárcere a pessoa com afronta ao direito humano. O que, se eu der uma razão, se eu levar a sério essa colocação, estão dizendo que o Brasil está voando, é espetacular. O único problema são os direitos humanos. E não são. É claro que não são. O problema é técnico, enfrente de maneira técnica. Atribuem a nós, advogados, um interesse na morosidade que é falso. O indivíduo processado, ele é estigmatizado. O executivo de empresa, ele é posto para fora porque o compliance não admite. Um processado não consegue participar de concurso público. Ele tem gastos financeiros, ele tem desgastes familiares. Não há nenhum interesse. Até me lembro uma frase do professor Carnelutti. Ele fala assim: que instrumento cruel é o processo penal, que submete o inocente e o culpado ao martírio, para ao final falar para o inocente: você é inocente. E o processo penal é tão estigmatizante que, se eu for processado criminalmente e vier a ser absolvido, as pessoas vão dizer que eu tenho sorte. Um inocente processado, e eu vou ter sorte por ter escapado. Então nós estamos falando de uma estrutura que massacra inocentes, inclusive. Então, se quiserem discutir mecanismos para tornarmos mais efetivo o processo penal, façamos uma discussão sem criarmos situações que ponham em risco a própria sociedade e a democracia. Que a presunção de inocência é uma condição sine qua non de uma democracia. Se você não tiver a segurança de que não será preso, não será privado dos seus direitos antes de ter um processo com defesa e recursos, você tende a se intimidar mais diante de uma autoridade. Então não há da minha parte nenhuma condescendência com morosidade.
só uma exigência de coerência com o diagnóstico que os próprios entusiastas da execução provisória fizeram. Se há muito recurso, se há demora na tramitação, se há muita instância, vamos enfrentar o problema. O Felipe, é tão bom te ouvir e tantos argumentos que você traz a respeito da questão. Achei muito interessante quando você coloca, inclusive, a questão dos presos provisórios, do tanto que isso infla os cofres públicos, os cofres do Estado, e acaba que essa questão vai, de certa forma, entra em contradição com a alegação daqueles indivíduos que defendem a prisão em segunda instância. Eu penso que talvez essas questões que você propõe, que você coloca, sejam um caminho para um novo olhar acerca do processo penal brasileiro. E eu queria, Felipe, agora ao final, agradecer muito a sua participação. Eu sei que você despendeu aí seu tempo, dos seus afazeres aí no seu escritório, na faculdade, no próprio Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Então eu agradeço de coração a sua participação, trazendo conhecimentos aqui para os nossos munícipes aqui em Pouso Alegre, toda a região, e aos nossos estudantes de direito, advogados, aqui sul-mineiros, que com certeza vão ficar extremamente felizes e abrilhantados com as colocações que foram trazidas por você aqui neste dia. Muito obrigado, viu, professor Felipe, pela sua participação aqui no nosso programa Direito em Debate. Agradeço a oportunidade, já lhe disse e repito, sempre estarei à sua disposição e de Pouso Alegre. Carinho é imenso pela cidade e pela região. Um forte abraço e parabéns pelo projeto. Para você que nos acompanha, muito obrigado e até a próxima.